Então, hoje quero ensinar pra vocês uma make bem básica de Halloween, que daí ela vai combinar com qualquer fantasia. Ó, por exemplo, eu coloquei uma blusa aqui com uma teia de aranha, coisa bem de qualquer fantasia de Halloween. Então, daí se vocês quiserem uma make mais artística, eu vou colocar aqui embaixo algumas sugestões de alguns perfis que eu sigo e que as meninas são muito boas. Então, pra começar, como sempre, eu já fiz a minha limpeza da pele com o gel da Time Mais 3D. Já fiz a hidratação, então, com o creme de Uno, que tem fator de proteção solar. Mesmo se fosse à noite, eu usaria ele, tá? Porque as luzes, algumas luzes visíveis, elas também atingem a nossa pele, então a gente precisa dessa proteção. E creme para a área dos olhos, né? Porque essa área é uma área mais delicada, então a gente precisa tratar ela de forma diferente. Outra coisa também que eu fiz foi hidratar os lábios. Isso faz muita diferença depois no final, quando a gente for usar o batom. Bom, então, pra começar, é sempre igual, né? A gente vai começar com o primer. O primer, ele vai ajudar a fixar a maquiagem, vai fechar os poros e vai segurar a oleosidade, ou seja, vai impedir com que ela você fique suando e ela estrague a sua maquiagem. Esse primer, ele também tem fator de proteção solar, então a gente vai somando, né, com o hidratante de Uno. Esse pincelzinho aqui, ele não existe mais, ele foi uma edição limitada, que era o nosso pincelzinho de máscara. Então agora eu vou para os corretivos de camuflagem, então eu vou usar o pêssego aqui na área das minhas olheiras, porque elas são mais amarronzadas. Então, por isso que eu vou usar o pêssego. Sempre no formato de um triângulo invertido, que vai até mais ou menos aqui a ponta do nariz. E onde eu tiver manchas avermelhadas, eu vou usar o yellow. Assim como se a sua olheira for mais roxa, a gente também vai usar o yellow. Vou pegar aqui o meu pincelzinho de corretivo. Eu vou aplicar em cima de manchas avermelhadas ou arroxeadas. Então, agora que eu já usei o lápis, então, na linha d'água, eu venho
E vou pegar a sombra com... Bom, primeiro, na verdade, eu vou pegar o meu primer de sombra, que é esse aqui, que ele vai ajudar a fixar e a deixar a cor mais visível. Então, eu vou passar o primer de sombra aqui na minha pálpebra, para a cor ficar mais visível. E agora, também um pouco nos cílios. Agora eu venho com o pincel de sombra, que é esse aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma bem escura para colocar aqui no côncavo. Então, eu vou pegar essa aqui, que é a sombra Expresso, e vou colocar bem aqui nesse côncavo. Pra ficar bem escuro mesmo. E agora, com o braço um pouco mais solto, eu venho aqui e dou uma esfumada. Sem levar até aqui o início. Então, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Certo? Então, agora que eu esfumei os dois lados, a gente tem a opção de sempre ter uma toalhinha e tal pra limpar o pincel. Tem os limpadores de pincel mesmo, no site da Sabrina Make tem, eu vou colocar aqui o link. Bom, aqui eu deixei bem escuro, né? Usei a sombra Expresso. Só que é uma make de Halloween, então eu quero deixar tudo bem escuro. Então, ó, agora eu vou pegar a Cinnabar, que é essa daqui bem marrom, que parece um tom de terra, e vou vir aqui no meio. Não chego a levar até o cantinho do olho, mas eu levo aonde já tem a Expresso. E dou uma misturada. E agora eu faço a mesma coisa do outro lado. Então, agora que eu já usei as duas cores, eu vou usar uma mais clara aqui, que é pra abrir os olhos. Então, eu vou pegar essa aqui, ainda tô com pincel de sombra. Essa aqui é a sombra Crystalline. Ela não tem muita pigmentação, ela tem mais brilho, então eu vou botar ela aqui bem nesse início aqui dos olhos. E vou dar uma puxada pra cá, que é pra misturar um pouco. E agora, mesma coisa do outro lado. Agora, eu venho aqui com o pincel de côncavo, pego um pouquinho da Expresso de novo, pra aqui afundar mais esse canto do olho. Deixar ele mais escuro. Só um detalhe. E daí aqui, do outro lado, a mesma coisa. Que ele deu uma subida, mas não tem problema. Agora eu vou pegar o pincel de esfumar. E vou dar uma espalhada aqui pra misturar bem as três sombras, pra não ficar muito dividido. E a mesma coisa do lado de cá. Aí agora, quando eu perceber que já tá bem misturado, o mesmo pincel de esfumar, eu venho pro primer de sombra de novo. Agora eu vou botar um pouquinho desse primer de sombra no meu pincel. Pode ver que ele é bem fininho. E vou colocar embaixo do meu olho. Pra depois eu passar a sombra e ela ficar mais fixada. Então, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, agora que eu já passei o primer aqui embaixo, o primer de sombra, eu vou pegar de novo a sombra Expresso, que é essa bem escura aqui,
vou passar exatamente aqui abaixo dos olhos. Então, ele vai pegar mais ou menos aonde os cílios pegam, que é pra dar mais uma escurecida. Lembra de sempre fechar aqui pra não ficar uma coisa separada, como se fossem duas coisas diferentes, porque na verdade não são. Então, eu vou puxar até o final. A gente sabe que é sempre mais fácil um olho do que o outro, mas a gente tenta deixar o mais parecido possível. Daí agora, com esse mesmo pincel, eu vou pegar um pouco da Crystalline de novo, que foi essa que eu usei aqui. E vou colocar assim, bem nesse início aqui, pra ter uma continuidade. E também porque a sombra clara no canto do olho, ela dá a percepção de profundidade dos olhos. Também é legal. Certo? Então agora vamos pra uma parte bem difícil, pelo menos pra mim. Vou pegar o delineador em caneta e vou fazer um delineado. Lembrando que se você tem a pálpebra caída, não faça delineado gatinho. Por quê? Porque ele vai dar a percepção de que a tua pálpebra tá mais caída ainda, não fica bonito. Então, se tu tem a pálpebra caída, faz só até aqui no final. E é justamente esse delineado que eu vou fazer, porque daí ele pode ser usado para qualquer olho. Então, eu vou vir aqui, mas eu não preciso estar retinho, porque eu vou esfumar essa parte aqui. Então, agora eu só risco ali, venho de novo com o pincel de esfumar e venho e espalho esse delineador. E agora eu vou fazer a mesma coisa no outro olho. Nessa etapa, se você não tem um delineador em caneta, pode usar o mesmo lápis que eu usei embaixo, nosso lápis retrátil, porque ele também dá pra fazer delineado. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um rímel. O que acontece? O rímel que eu vou usar vai ser esse aqui, que ele dá bastante volume, mas ele não é a prova d'água, então o que eu faço é misturar. Então eu vou usar ou o Lash Love, eu vou usar o Lash Love Panorama, mas eu também poderia usar a máscara Lash Love alongadora, que é a prova d'água. A Lash Love Panorama, ela não é a prova d'água, foi edição limitada, então tem umas últimas unidades. Mas ela cria o efeito leque e ela é resistente à água, então já torna difícil de sair. Então eu vou passar aqui. O que ela vai fazer? Ela tem um pincel já feito para alcançar todos os cílios, então ela vai me dar o efeito cílios leque. E depois, com a Lash Intensity, eu vou botar volume nesses cílios. Agora eu vou fazer o mesmo do outro lado. Então, agora que eu já usei a Lash Love Panorama, já deu uma baita de uma diferença. Mas agora eu vou colocar mais volume, então eu vou pegar a Lash Intensity. Pode ver que o pincel dela dá bastante volume. E eu vou fazer a mesma coisa. E agora a mesma coisa do outro lado. Então, agora que eu já deixei meus cílios bem tchan, né? Eu vou pra sobrancelha. Então, primeiro eu vou pentear. Então, a gente sempre puxa pra cima e pro lado.
E daí agora eu vou pintar com o pincelzinho de sobrancelha, que é esse aqui que do lado ele tem a escova, e do outro pincel. Eu vou pegar a mesma sombra express que eu tava usando antes. Então eu vou começar a desenhar ela do meio pro final, porque senão ela vai ficar muito marcada. E vou preenchendo dentro dela. Eu posso escolher se quero mais escura ou menos escura, pelo quanto que eu esfumo e pelo quanto de sombra que eu coloco. Agora eu vou espalhar com a escovinha e vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Então agora que eu já fiz a sobrancelha, eu vou pegar de novo o meu pincel de sombra, pegar a mesma Crystalline que eu usei aqui no meio não, aqui no cantinho, e vou passar embaixo da sobrancelha, que é pra dar uma iluminada. Isso pode ser feito também com o iluminador, não precisa ser necessariamente com essa sombra. E daí se eu quiser desenhar ela mais, eu posso passar aqui em cima também, vou até passar um pouquinho, contornando a sobrancelha. Então agora vou pro resto. Então vou pegar aqui o meu pincel 3 em 1, blush, iluminador e contorno. Então vou começar pelo contorno. Contorno eu vou fazer com o pó cocoa, que é esse aqui mais escurinho. Contorno sempre aqui, ó, aqui onde começa esses fiozinhos aqui, né, bem no início da orelha, a gente vai levar ele em direção à boca. A gente vai parar 2 dedos antes. Então, até aqui e daí espalho. O contorno, ele dá uma afinada no rosto, ele mostra mais as feições, porque com a base a nossa cara fica muito igual. Então, o contorno, o blush, o iluminador, ele dá essa diferenciada. Pode ver que desse lado o meu rosto tá bem mais fino do que desse. Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. E daí agora eu posso, por exemplo, afinar aqui a testa. Dar uma puxadinha aqui. Posso colocar aqui embaixo para afinar a papada, por exemplo. Posso botar aqui para afinar o nariz, bem aqui no ossinho. Então agora com esse mesmo pincel, como eu disse, ele é 3 em 1. Vou pegar o meu blush, Shy Blush, que é esse rosinha aqui. Como é que a gente passa blush? Sorri e passa bem na maçãzinha. Mesma coisa do outro lado. Agora eu vou pro iluminador. Então, eu vou pegar, ainda com esse pincel, meu pó iluminador. O iluminador, vou passar aqui, ó, acima do blush, pra dar a diferença dos dois lados. Acima e abaixo dos lábios. Aqui na pontinha do nariz. E aqui na testa.
Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. É isso, então agora eu vou pegar um batom. Esse aqui que eu vou usar é o batom líquido Spicy Truffle. Ele é escuro, mas ele puxa um pouco pro roxo, então é bem legal pro Halloween. Então agora o que eu faço com esses borrados, né? Então agora como que eu vou tirar os borrados? Eu pego um cotonete. Eu posso usar o demaquilante, mas como eu não quero tirar minha maquiagem, o que eu vou fazer? Vou pegar esse corretivo aqui, que é o da minha cor. Passar um pouquinho. E passar onde eu borrei. Então, por exemplo, aqui nos olhos. E nos lábios. Vou pegar de novo. E aqui. Isso tudo pra não precisar tirar e colocar de novo, né? E é isso. Claro que depois, daí pra tirar a maquiagem, o que eu vou fazer? Demaquilante pra área dos olhos. Lavar com gel de limpeza de novo, tônico e depois a hidratação, como sempre. Então, essa foi uma make bem coringa de Halloween. Espero que vocês tenham gostado.